E também admito aqui e informo quem não sabe que voltei a falar de forma muito próxima com o meu querido amigo Fernando Quezada, né? E a gente já está fazendo planos aí para fazer outras coisas. Nós temos uma data que vai acontecer no Teatro Bradesco para cantar, para contar a nossa história de forma musical. Vamos tocar músicas ali da nossa época de Xamã e de Noturno, num dos teatros mais bonitos do Brasil, com a participação também do Léo Mancini, do Fabrício de Sarno. Vai ser uma grande celebração essa amizade de mais de 15 anos. Então, a gente conseguiu chegar, que eu acho que foi um dos tópicos aqui, né, dos temas principais aqui dessa entrevista de hoje, que foi a maturidade espiritual, emocional, né, e Sim. conhecer a si mesmo, né. Então, eu acho muito pertinente que nós tenhamos falado tanto sobre isso hoje, porque tem sido a minha temática de vida nos últimos dias aqui. Eu tenho conseguido reconstruir ou ter contato com pontes que foram totalmente destruídas, e eu voltei a falar com pessoas que eu não falava há muito tempo, porque elas, não por mim, mas por elas, conseguiram entender a besteira que foi esse tempo que a gente ficou parado sem se falar. Isso eu estendo ao Fernando, ao Juninho Carelli, ao próprio Michael Orlando, que claro que uma quebra, quando você termina seu papo com alguém, ou seu trabalho com alguém, fica aquela situação de você ficar sem se falar, aquela coisa de, né? Cara, a gente tem uma amizade linda, e assim, eu quero amizade com todas as pessoas que eu tenho carinho, né? E essa galera que eu falei são pessoas que fazem parte da minha vida, que eu vou ter que falar sempre. Nós temos filhos juntos, né? Então, que são os nossos discos. Eu vou ter que falar com eles Sim. para sempre. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido voltar essa amizade. E voltando ao Cosmic Redemption, é um disco que eu tenho que dedicar 50% pelo menos dos louros ao Michael Orlando, porque a escrita dele para esse disco foi incrível. Esse lance americano dele, né, norte-americano, de se escrever música, é uma coisa que eu persegui muito na minha vida. Eu queria ter um pouco disso na minha carreira. As letras do Saulo, do baixista, são incríveis. Um cara que eu me identifiquei muito escrevendo. Nós escrevemos muitas letras desse disco juntos, né? E foi um cara que nós temos essa discussão, né? Esse papo que a gente teve hoje aqui. Nós temos muito quando estamos juntos nos ônibus, nos aviões, nos momentos de lobby, de hall de aeroporto. Quando a gente tem momentos ali muito filosóficos com o Henrique também, que é um puta parceiro de escrita, e muitas das conversas que a gente teve muitos momentos pós essas conversas se transformaram em momentos de se escrever letras. Então, todas as letras que são muito inspiradas, e são letras que eu considero das melhores épocas da minha vida de escrita, assim, de histórias sendo contadas, né? E muito sobre botar o dedo na ferida. Tem músicas que falam sobre política, religião, sobre massa, sobre o que sentir, sobre essa violência interna, e quando ela explode, entender que isso não é uma violência que tem que se transformar em violência externa, e sim uma explosão de emoções, de sensações que isso só tem que dizer assim para você mesmo que são, e você não tem que fazer as outras pessoas sofrerem por conta dos sentimentos que você tem dentro de você, sobre buscar soluções no mundo externo que estão escondidas dentro de você. Essas pessoas que viajam, desculpa, que viajam o mundo inteiro procurando se libertar de si mesmo, mas não percebem que as respostas estão dentro de você. Então é uma escrita que celebra também o cosmos, cara. Por isso, redenção cósmica. Então, a própria música Cosmic Redemption, que fala sobre a meditação, sobre a explosão que é quando você se ilumina, né? Não estou me dizendo que eu sou iluminado, acho que iluminados são poucos ali, né? Buda, Osho e alguns outros, né? Poucos outros, mas os avatares que conseguiram a iluminação foi por intermédio da meditação. A própria história bíblica, ali de volta à Bíblia, né? Aquela história de por onde andou Jesus, né? Entre os 13 e os 33 anos dele, realmente, né? Por onde andou? Aí dizem que ele estava com os essênios, dizem que ele estava com os egípcios, diz que eles estavam com os budistas,
Cada um tem uma história ali, mas o que eles querem dizer é sobre ele voltou iluminado, ele se iluminou. Então, esse é o grande lance da vida, é buscar a iluminação. E a iluminação vem por intermédio de meditação. E a meditação, ela acalma o seu coração, ela acalma o seu cérebro. É muito importante que as pessoas conheçam a meditação. Isso é uma coisa que o nosso mundo ocidental aqui desconhece completamente a meditação e todos aqueles entendimentos orientais que existem de forma milenar ali, né, naquelas áreas, e que a gente tem que ter contato com aquilo e aprender. Então, muito legal sua observação sobre esse disco e as nossas ponderações filosóficas aqui, porque esse disco é sobre isso, é sobre filosofia influenciando a sua vida do mundo das coisas.